Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Já sei que tem gente deixando seu comentário aqui no chat, eu quero convidar você que nos acompanha toda a tarde, nunca deixou um oi aqui, a gente quer te conhecer, então fala de onde você nos assiste, aí nós sabemos que tem gente no Brasil inteiro participando do nosso conversa, então deixe o seu comentário e deixe também um like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas através deste conteúdo, através da palavra de Deus, né? Porque a nossa conversa é sempre com base nas Escrituras, sempre trazendo verdades bíblicas, e hoje nós temos um tema que com certeza vai mexer com você, você vai se identificar aí. O tema do programa de hoje é Não Falta Tempo, Falta Prioridade. Como você administra aí o seu dia? Você acha que falta tempo para você? Você acha que o seu dia deveria ter mais horas porque não dá tempo de fazer tudo que você tem para fazer? Pois é, a gente vai descobrir na nossa conversa de hoje com o pastor Alan Porto que nós precisamos aprender a estabelecer prioridades na nossa vida. Já já nós vamos iniciar a nossa conversa com ele, mas agora, para introduzir esse tema aqui, eu quero te mostrar um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, que vai nos falar a respeito das prioridades da vida. Vamos ver. Quais são as prioridades da sua vida? Nem sempre é fácil trabalhar e viver de acordo com as prioridades. Às vezes, as coisas urgentes tomam o lugar das coisas importantes. Às vezes, nós sacrificamos o importante no altar do urgente. A felicidade, a sabedoria nos levam a fazer as escolhas certas, a viver regidos pelos princípios das prioridades. E eu gostaria de sugerir a você algumas dessas prioridades. Primeiro, Deus precisa vir antes das pessoas. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Este é o primeiro de todos os mandamentos. Segundo, você precisa dar mais importância ao seu cônjuge, priorizar o seu cônjuge em relação aos seus filhos. Muitos casais acreditam e pensam e agem assim, colocando os filhos antes do cônjuge. Quando cometem este equívoco, ferem o cônjuge e ferem os filhos. Porque o projeto de Deus é que você amando o seu cônjuge e valorizando o seu cônjuge e priorizando o seu cônjuge, isso vai trazer estabilidade emocional para os filhos e vai abençoar o casamento, que é tão importante para que os filhos cresçam de forma saudável. Terceira prioridade, seus filhos precisam vir antes dos seus amigos. Os amigos são importantes, eles são valorosos, mas você não pode sacrificar o relacionamento com os seus filhos colocando os seus amigos em primeiro lugar. Você precisa ter tempo para os seus filhos, você precisa valorizar os seus filhos, você precisa dedicar o melhor do seu tempo, do seu coração, dos seus investimentos para os seus filhos. Porque se os amigos tomarem o lugar dos seus filhos, você estará numa rota de colisão. Quarto lugar, você precisa colocar Deus acima das coisas. Nós estamos vivendo uma geração materialista, mercantilista, consumista, onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. E hoje nós vivemos numa geração que tem mais acesso aos bens de consumo. Moramos melhor, temos bens sofisticados de tecnologia, o transporte melhorou, a qualidade de vida melhorou. Mas a despeito de tudo isso, as pessoas não têm paz, não têm alegria, não têm sentido e nem satisfação na vida, porque as prioridades estão erradas. Mais do que isso, eu termino aqui, você precisa colocar o seu cônjuge acima de você mesmo. Porque o amor não é egocentralizado, o amor é outro-centralizado. Quem ama a sua esposa, diz a Bíblia, a si mesmo se ama. Quem fere a sua esposa, a si mesmo se fere. Priorize o seu cônjuge
E assim você estará semeando no seu próprio canteiro. Assim você estará investindo na sua própria vida. Porque quando você coloca o seu cônjuge em prioridade no relacionamento, você será mais feliz. Porque o amor não é egoísta. O amor não é centrado em você, é centrado no outro. Desta forma, você vai experimentar alegria, contentamento, felicidade na sua vida, no seu casamento, na sua família. Coloque estas prioridades em ordem para que Deus venha em primeiro lugar que as pessoas, para que seu cônjuge venha antes dos seus filhos, para que seus filhos venham antes dos seus amigos e para que Deus venha antes das coisas. Assim você será feliz. Isso aí, que desafio, hein? Aprenda a reorganizar a sua vida aí, a definir prioridades, e eu espero que o programa de hoje te ajude a isso, né? E agora a gente recebe o nosso convidado de hoje, que é o pastor Alan Porto, né? Ele é professor de teologia, já conhecido de muitos de nós, né? Ele já participou de outros programas aqui na IPPTV, pastor na Igreja Presbiteriana de Barretos, e nós estamos muito felizes em tê-lo conosco no Conversa da Tarde de hoje. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez. Muito bom. Pastor, vamos começar a nossa conversa tirando uma dúvida aqui a respeito dessa administração de tempo, né? Nós sabemos que isso é algo que pega muita gente e nós temos dificuldade, né, de organizar o nosso dia, organizar o nosso tempo. Mas a questão é, será que não administrar bem esse tempo pode ser considerado um pecado? Ok, essa é uma boa pergunta, porque essa pode ser uma crise, né, de muitos de nós em algum sentido. Será que eu, ao falhar na minha organização, eu estou ofendendo diretamente a Deus? E veja, por um lado, talvez nós não devamos acumular esse tipo de peso, no sentido de achar que cada erro na gestão do nosso tempo é necessariamente um pecado direto, né? Uma ofensa direta contra Deus. Por outro lado, a gente também precisa entender que nós respondemos a Deus com a totalidade da nossa vida, né? Deus nos fez para a sua glória. E quando olhamos lá, por exemplo, para 1 Coríntios 10:31, nós temos, né, o lembrete bíblico de que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós somos chamados a fazer isso para a glória de Deus. Então, certamente, quando eu deixo de organizar o meu tempo e as minhas prioridades de uma forma adequada, existem elementos que me fazem fugir dos chamados de Deus. Então, mesmo que eu não esteja cometendo um pecado diretamente contra o Senhor, e eventualmente todos nós vamos errar na gestão do nosso tempo, eu preciso entender que a minha forma de lidar com o tempo e com as prioridades precisa ser cada vez mais intencional. E que o fato de eu não agir intencionalmente, ou de eu ter uma péssima gestão do meu tempo, pode envolver alguns pecados aí que precisam ser corrigidos, né? Reconhecidos, confessados e abandonados. Sim, é verdade, pastor. E nesse ritmo que nós vivemos tão acelerado, nós achamos que administrar bem o tempo, nos dedicar bem ao trabalho, né, ser um excelente profissional, isso nós devemos ser. Mas muitas vezes nós extrapolamos esse limite, essa linha, né? E o nosso tempo é inteiramente dedicado a isso. E nós acreditamos que o tempo para o lazer, para o descanso, é um tempo desperdiçado. Essa visão é correta biblicamente? De jeito nenhum. De novo, né? É tão interessante observar como o nosso tempo, né, a nossa época, a nossa cultura, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, nos empurra para ações egoístas, para um tipo de descompromisso em relação à nossa destinação última de vida, que é girar em torno de Deus e não de nós. E nesse mesmo período, ao mesmo tempo, é uma cultura, uma época que nos
estimula a estar sempre na correria, sempre fazendo alguma coisa, sempre nos distraindo ou ocupando, né, a nossa agenda, de forma que nós tendemos a olhar para o ficar sem fazer nada, ou para os tempos de lazer e de descanso, como se fossem tempos inúteis, na melhor das hipóteses inúteis, na pior das hipóteses tempos errados. E eu posso falar por experiência própria, né? Eu sou pastor e por vezes eu já tive crises no sentido de ter um tempo separado para o descanso e ficar sem fazer nada para mim era uma tensão constante, porque eu me sentia culpado ao não fazer nada. Mas o que a Bíblia apresenta para a gente? A Bíblia apresenta para a gente a noção de que Deus estabeleceu ciclos, por exemplo, ciclos de trabalho e ciclos de descanso. A Bíblia nos apresenta, logo olhando para a criação, o fato de que foi o próprio Deus quem trabalhou e separou um dia para descansar. E nesse dia ele descansou, e a Bíblia nos diz que ele santificou esse dia. A Bíblia vai além, não apenas nos apresenta um exemplo, como ela nos dá um mandamento, né? O quarto mandamento nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E toda a ênfase é que nós tenhamos um dia para descansar e um dia para adorar ao Senhor. E, além de ter esse mandamento explícito, a Bíblia alimenta o nosso imaginário, ajudando-nos a perceber que, no fim das contas, a nossa vida não está baseada no nosso esforço, na nossa agitação e na nossa correria. Em última análise, a nossa vida está baseada na graça de Deus que sustenta a nossa caminhada. É só lembrar lá do Salmo 127, que nos diz, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E toda a ideia lá do Salmo 127 é demonstrar que o esforço humano, ele é insuficiente para dar conta de toda a nossa vida. É preciso que a graça de Deus esteja presente. Então eu consigo entender muito bem o fato de nós nos sentirmos incomodados ou inquietos quando aparentemente a gente tem algum tempo livre. A gente usa os nossos sábados, ou vá lá, se ainda trabalha no sábado, a gente usa os nossos domingos para responder e-mail, para dar conta de trabalhos atrasados, para adiantar alguns trabalhos que a gente precisa fazer, e a gente trata o domingo basicamente como se fosse qualquer outro dia da semana, exceto pelo fato de que a gente vai talvez uma vez à igreja, ou talvez a gente consiga ir tirar alguma sonequinha, mas o resto é tudo igual e às vezes trabalhando no mesmo pique, na mesma correria. Não é errado e não é pecado ter um tempo para não fazer nada, para descansar, para desfrutar de lazer e, tudo bem, atividades que recarreguem as nossas energias. Pelo contrário, isso não apenas não é errado, como isso é ensinado pelo próprio Deus para nós. E isso é parte fundamental de uma boa gestão do tempo e parte fundamental da recarga das nossas energias para nós cumprirmos adequadamente os chamados que Deus deu para nós. Como nós precisamos nos lembrar dessas verdades, né? E como nós temos essa facilidade de nos esquecer disso e querer conquistar as coisas pela força do nosso braço, né? Pelos nossos méritos e nós rapidamente esquecemos de verdades tão preciosas como essa, né? Mas, pastor, tem muita gente aqui comentando no chat, continuem comentando, daqui a pouco eu vou ler alguns dos comentários. Tem ovelhas do Senhor também aqui, a Cristina Cabral dizendo, nosso pastor é uma bênção. E depois eu vou ler os outros comentários. Continuem mandando os seus comentários aqui no chat. E agora, pastor, eu quero te perguntar a respeito de um texto bíblico que nós lemos em Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todas as coisas, né? Que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o que a Bíblia quer dizer quando ela fala a respeito disso? Há tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O que ela quer dizer com isso? O que nós podemos aprender com esse texto de Eclesiastes? Perfeito. O autor de Eclesiastes
tá vindo do capítulo 2, isso está lá em Eclesiastes capítulo 3, né, e ele está vindo do capítulo 2, demonstrando um pouco da busca que ele fez. E que busca foi essa? Ele tentou encontrar a satisfação, né, o prazer último em coisas criadas. Então lá no capítulo 12 ele fala para a gente sobre pelo menos 3 iniciativas fundamentais. Olha só, ele inicia dizendo que ele tentou encontrar alegria, né, nas posses, em ter muitas coisas. Depois ele diz que ele tentou encontrar a alegria, a plenitude na sabedoria. E finalmente ele diz que tentou encontrar a plenitude no trabalho. Mas no fim das contas ele chegou à conclusão de que todas essas coisas são insuficientes para providenciar a alegria última no nosso coração. E agora ele vai fazer uma transição que mostra para a gente como no fim das contas a gente caminha segundo os ciclos que Deus nos deu. Então ele traz essa primeira sessão aí do capítulo 3 para dizer, olha, todas as coisas têm o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E agora ele vai dar vários exemplos, tempo de nascer, de morrer, plantar, colher, matar, curar, derribar, edificar, e por aí vai. E aí ele segue, depois dessa descrição, para dizer, olha, o homem depende do Senhor na experiência desses ciclos. E não adianta simplesmente a gente tentar fugir dessa estrutura ou a gente tentar forçar uma estrutura que não é dada pelo Senhor. Então, no 3, versículo 11, ele diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, a aplicação imediata desse texto é a noção de que na nossa caminhada de vida nós precisamos respeitar e nos submeter aos ciclos que Deus estabeleceu para nós, sob pena de nós experimentarmos essa frustração profunda que o sábio autor de Eclesiastes deixou ou experimentou. A aplicação mais ampla é essa que nos ajuda, a partir daí, entendendo que existem ciclos, entendendo que Deus é soberano sobre o nosso tempo, entendendo que nós devemos submeter o nosso tempo àquilo que Deus estabeleceu, a aplicação mais abrangente é a de que nós, então, precisamos reconhecer esses ciclos e assim fazer uma boa gestão do nosso tempo, uma boa gestão dos nossos compromissos, uma boa gestão da nossa vida, de forma que verdadeiramente respeite os ciclos, se submeta a Deus e busque a alegria última no Senhor, sem forçar as nossas expectativas e o nosso calendário sobre aquilo que Deus tem para nós. Há tempo para tudo, inclusive tempo para trabalhar e tempo para descansar. Existe tempo para a gente focalizar em alguns projetos da nossa vida e existe tempos para outros projetos. A nossa vida é bastante composta desses ciclos ou desses momentos diferenciados, que são obras da providência de Deus para nós. A gente não tem como conhecer todas essas coisas perfeitamente. Então, lá no íntimo do nosso coração, o grande desafio é estarmos sensíveis àquilo que Deus está fazendo e nos submetermos com alegria, entendendo que a providência de Deus encaminha a nossa vida de formas muito melhores do que nós mesmos, com todo o nosso planejamento, com todos os nossos sonhos, poderíamos fazer. A obra de Deus é sempre melhor do que o nosso cronograma. Muito bom. Que frase maravilhosa, né? Digna de anotação aí para você que está nos assistindo. Agora, pastor, a gente sempre termina o nosso bate-papo com uma aplicação prática, né? Porque eu acho importante, depois de refletir, depois de entender à luz da Bíblia, a nossa responsabilidade diante de um assunto tão comum, né? Tão comum a todos nós aqui. Qual seria a forma que nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos nessa tarde aqui? Como nós podemos definir as nossas prioridades? Entendendo que o nosso tempo é limitado, não dá para fazer tudo que a gente quer fazer na vida, né? A gente precisa aprender a deixar algumas coisas de fora e priorizar outras. Como nós devemos definir essas prioridades? Legal. O vídeo que nós assistimos antes, do Reverendo Hernandes,
já é uma excelente dica. A gente já tem ali, né, tantas orientações práticas para o modo como nós vamos enxergar a agenda de Deus, né, para a nossa vida. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode fazer e que acredito são muito úteis. Uma delas é começar entendendo a nossa identidade. Então, antes mesmo de eu buscar estabelecer um cronograma, por exemplo, eu preciso partir de um coração que aprendeu quem é ou aprendeu o seu lugar diante de Deus. E por que isso é importante? Bom, uma das coisas é essa que você mencionou. Nós somos limitados e o nosso tempo é limitado. Se o meu coração não está em Deus, e se eu não sei muito bem quem eu sou diante de Deus, eu vou experimentar alguns conflitos na minha vida e na organização do meu tempo. Um desses conflitos é o de, por exemplo, querer dar conta de mais coisas do que eu realmente consigo. Isso significa que parte da nossa autoimagem, da nossa compreensão acerca de nós mesmos, está distorcida. Porque ou nós achamos que realmente conseguimos dar conta de mais coisa do que nós realmente conseguimos, ou nós acabamos aceitando mais compromissos do que conseguimos porque tememos outras pessoas, porque tememos ser julgados, ser rejeitados, porque tememos a opinião dos outros, enfim. Né? Então, nós podemos estar lutando com Deus, Deus dizendo, meu filho, você é criatura, você não é o Criador, você é limitado. E nós querendo dizer para Deus, não, eu não tenho limites, eu consigo, eu posso, e agora eu vou colocando um monte de coisas no meu prato sem conseguir dar conta disso tudo. Então, uma das primeiras coisas para perceber é isso. Eu sou criatura, eu sou limitado. Ao mesmo tempo, eu sou amado, eu estou seguro nos braços do meu Pai. Isso significa que eu não preciso dar conta do mundo inteiro para me sentir valioso, para me sentir amado, para me sentir seguro. Eu posso dizer não, eu posso estabelecer limites, eu posso separar e devo separar o dia do Senhor para adorar e descansar. Tudo isso parte de uma identidade bem fundamentada no Senhor, né, em Cristo. A partir daí, quando eu entendo bem quem eu sou em Cristo, e assim eu tenho um pouco mais de liberdade e calma para olhar as coisas, eu vou para uma segunda etapa, que é olhar o que eu devo me tornar. Eu vejo quem eu sou e vejo como eu devo caminhar na direção de quem eu sou em Cristo. Essa é a mensagem de Efésios, né? Por exemplo, nós devemos nos tornar ou experimentar na prática aquilo que Deus já nos tornou em Cristo. E como é que isso se traduz em termos concretos? Um dos aspectos mais fundamentais do meu planejamento de vida precisa ser o de crescer no conhecimento de Deus, no serviço do Senhor e na formação do meu caráter como pessoa. Então, eu preciso reservar uma parte do meu tempo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para ter tempo de comunhão com a igreja, para ler a Escritura, para ler livros de edificação. Eu preciso separar uma parte do meu dia para crescer na direção daquilo que eu já sou em Cristo. Isso vai envolver habilidades e conhecimentos, tanto do ponto de vista teológico, mas também outras habilidades do ponto de vista relacional, do ponto de vista profissional e coisas assim. Quem eu sou, quem eu devo me tornar. E aí, num terceiro aspecto, eu devo considerar o que Deus me chamou para fazer. Então, primeiro é o ser, né? Ser, conhecer e agora um fazer. O que Deus me chamou para fazer? Deus nos deu várias vocações. Uma das mais fundamentais é a vocação no contexto da família. Então, Deus me chamou para ser marido, Deus me chamou para ser pai, Deus pode ter chamado muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui para serem mães, para serem avós, irmãos e outras coisas. E dentro desse âmbito familiar, eu preciso dedicar o meu tempo para honrar a Deus e servir a minha família de modos ativos. Então, parte do meu cronograma precisa envolver a resposta aos chamados e às vocações de Deus na família, na igreja, no trabalho
E assim, a parte do meu cronograma precisa ser dedicada para esse tipo de tarefa, que é uma vocação. Talvez algumas das pessoas que estão assistindo a gente sejam estudantes. Então elas digam, olha, eu não estou trabalhando agora, né? E nem sou marido ou pai. Bom, mas no seu momento, lembra lá do seu ciclo de vida, no seu ciclo agora, você foi chamado por Deus para estudar e se preparar, seja para o Enem, né, seja para a vida universitária, ou seja, se preparar para o mercado de trabalho, talvez você já esteja na universidade. Então, parte do seu cronograma deve envolver a resposta aos chamados de Deus para a sua vocação, né, para servir a Ele agora. Quem você é, o que você deve se tornar, o que você foi chamado para fazer, e assim também, à medida em que você cresce nessa direção, você deve focalizar parte aí do seu tempo, da sua energia, para servir outras pessoas, não só por meio do seu trabalho, mas também dos seus relacionamentos. Isso significa que você não vai girar em torno de si mesmo o tempo todo, buscando como é que eu posso crescer para me tornar uma pessoa melhor, como é que eu posso ter mais conhecimento, como é que eu posso ter mais habilidades, mas você vai dispor da sua energia, do seu tempo e dos seus recursos para servir ao próximo. Essa é uma aplicação de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, pensa que você tem aí uma folha de papel e agora você tem que organizar a sua vida, né? Você não consegue organizar a sua vida toda de uma vez, você vai precisar respeitar ciclos. Então você vai olhar para os seus ciclos. Talvez você consiga fazer um planejamento anual, talvez você consiga fazer um planejamento semestral, talvez você consiga fazer um planejamento trimestral, mensal, semanal e, finalmente, um planejamento diário. Talvez você não precise começar com todas essas coisas, mas ter uma visão pelo menos do seu mês pode ajudar você a planejar melhor a sua semana e o seu dia. Você vai desses blocos maiores para os menores, e aí no seu dia você dedica tempo para reforçar quem você é em Cristo, para trabalhar quem você deve se tornar, para responder a Deus nas suas vocações e para responder dentro do seu momento. Porque veja, Deus pode ter chamado você para ser uma mãe que serve na igreja como conselheira. Ótimo, você já entendeu que Deus te chamou para isso. Mas talvez o seu momento agora seja o de uma mãe que tem um filho recém-nascido. E com um filho recém-nascido, o seu serviço na igreja vai ser muito reduzido. Você vai ter menos tempo para ler e menos energia, né? Para ler vários livros, para poder aconselhar várias pessoas, enfim, para atender a outras demandas. E em vez de você se sentir culpada, essa é uma boa hora para você se lembrar do seu momento, do seu ciclo agora, e responder ao chamado de Deus dentro do seu ciclo. Tá tudo bem você dedicar toda a atenção para o seu bebezinho. É a melhor coisa que você faz agora. Talvez você esteja numa fase aí de burnout, de esgotamento. Tá tudo bem você dar uma parada, tirar alguns dias de férias, de descanso, de recarregar as suas baterias, para então retornar ao serviço gradualmente, com equilíbrio. Entender o seu momento vai definir as horas que você vai precisar parar um pouquinho mais e também as horas que você vai precisar correr um pouquinho mais. De repente você é jovem, está no início da sua vida no mercado de trabalho, e agora é uma fase em que você vai dispor de mais energia e vai queimar mais energia para realizar serviços, seja no trabalho, seja na igreja, enfim, você vai usar da força que Deus te deu para correr um pouco mais e, eventualmente, ir diminuindo o ritmo para trabalhar com equilíbrio. Então, pega uma folha de papel, anota esses pontos e começa a trabalhar neles. Quem eu sou em Cristo? Que diferença isso faz para a minha vida? O que Deus me chama para ser? Quem eu devo me tornar? E como isso se traduz em coisas que eu preciso aprender e conhecer? Isso não se aprende só em livros, tá? Às vezes, conversando com irmãos mais velhos da igreja, caminhando em discipulado, nós temos esse tratamento também. O que Deus me chamou para fazer? Quais são as minhas vocações? Na família, na igreja,
no trabalho ou na sociedade? Como é que eu vou cumprir essas vocações? E, finalmente, qual é o meu momento? Como é que eu posso cumprir o meu chamado dentro do meu ciclo atual? Se você consegue trabalhar bem isso, eu acredito que isso nos ajuda demais a ter uma boa gestão do nosso tempo, uma boa organização do cronograma e, assim, definir bem, né, para que projetos, para que partes a gente dedica mais tempo e para que partes a gente dedica menos tempo, quais são as horas de trabalhar duro, quais são as horas de descansar, e assim a gente consegue ter uma caminhada sustentável, né, uma caminhada de longo prazo, abençoada pelo Senhor. Quanto ensinamento, pastor. Muito obrigado por passar essa tarde aqui com a gente, né, por essa conversa tão abençoadora. Eu anotei várias coisas aqui que preciso colocar em prática. Tenho certeza que o pessoal de casa também foi edificado, também vai sair dessa tarde encorajado aí a reorganizar as suas prioridades. E, pastor, eu queria que o senhor deixasse as suas redes sociais aí para quem quiser conhecer mais o senhor, acompanhar o seu trabalho. Sei que o senhor tem muita coisa na internet, muito conteúdo legal. Fala pro pessoal aí como é que eles te encontram. Legal. Eu tenho falado sobre esse tema, né, de produtividade, de organização, eu chamo isso de alinhamento da vida, né? E eu tenho trabalhado isso fundamentalmente no Instagram. Já estou vendo que está aparecendo para vocês aí, né, o @alemporto. Vocês encontram lá muito desse material que eu tenho produzido, e eu tenho um programa, né, chamado Vida Alinhada, que é um treinamento em que você tem vários cursos que envolvem produtividade, que envolvem aconselhamento, que envolvem o ajuste da nossa espiritualidade, que envolve o ajuste dos nossos relacionamentos. Tá tudo lá dentro do programa Vida Alinhada. Vocês conseguem saber mais sobre isso lá pelo meu Instagram. Muito bom. Pastor, obrigado mais uma vez. Espero contar com o senhor mais vezes aqui no Conversa da Tarde. Sei que sua agenda é bem corrida, mas que o senhor coloque a gente com prioridade aí algum dia para a gente bater um papo novamente, tá bom? Claro, ó, sempre que vocês me convidam, eu estou sempre aberto, porque a gente tem um papo muito legal por aqui, e eu fico muito honrado, né, de vocês de vez em quando lembrarem de mim e me chamarem aqui para conversa. Então, eu que agradeço aí a lembrança de vocês do meu nome, e da gente poder conversar sobre essas coisas que são tão importantes, né? Especialmente para mim, mas certamente com muitas aplicações para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, Deus abençoe. Se Deus Amém. quiser, a gente bate mais papo aí outro dia. Amém. Um abraço, pastor. Abraço. Agora a gente vai ver um recado do Tiago Henrique sobre a nossa editora missionária Hebron, e na volta eu vou ler os comentários de vocês e nós vamos continuar falando sobre esse tema, então não sai daí, é um recado rápido do Tiago e a gente já volta. Hoje, estou aqui na editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Isso aí, um livro excelente que você pode adquirir através da nossa editora Hebron. Acesse o site, nós entregamos para o Brasil inteiro. Tem essa obra lá no site e muitas outras que você pode crescer no conhecimento do nosso Deus. Acesse editorebron.com.br e veja lá tudo que nós preparamos para vocês. Então vamos continuar no nosso tema. Nós abrimos uma enquete aqui no nosso chat e 72% responderam que não sabe administrar bem o tempo. Olha só como esse tema é relevante, né? Se você ainda não votou, tá aqui no chat, tá aberto, pode ir lá, dar o seu voto, também deixa o seu comentário aqui. A Miriam fez um comentário muito interessante, ela falou: o mundo nos cobra muitas realizações e acabamos entrando nessa roda e nós mesmos nos cobramos em excesso, né? Temos dificuldade em escolher para o que podemos dizer não. Dizer não é sempre um desafio, né? Escolher o que vai deixar de fora aí da sua rotina é algo muito difícil de se fazer, mas necessário, porque como o pastor nos ensinou aqui, nós somos limitados, o nosso tempo é limitado, então prioridades precisam ser estabelecidas, né? A Wanda falou que está na luta da aprendizagem na gerência do tempo e que trava essa luta constante e diária.
A Tatiane diz muito obrigado, clareza incrível para construir essa jornada maravilhosa. Verdade, Tatiane, nossa conversa aqui com o pastor Allen foi muito clara, né? Tem mais gente com a gente, a Emanuele, a Gracinete, a Priscila Santos, lá de Cajazeiras. Seja bem-vinda, Priscila. O Everton está com a gente, perguntou se o programa vai ficar disponível, e vai ficar disponível no IPP Play. A partir de amanhã já está disponível lá. A Miriam, Cristina, Leusa, Elisângela, Rubens, o Matheus Santos, a Adirces, lá da IPB de Assis, Gisele, Ricardo Reis, estava com saudade dos seus comentários aqui, Ricardo. O Ederbal também está com a gente, Maria Marques, Raimundo Nonato, muita gente participando, deixando comentário. Daqui a pouco eu vou ler mais um pouquinho, mas agora eu quero que o pastor Arival também contribua com o nosso tema de hoje, e ele vai falar a respeito dessa importância de crer na promessa de que quando nós confiamos em Deus e colocamos o reino em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. E é tão interessante, meus amados irmãos, que o que eu acho nesse texto fantástico é que Deus poderia contratar uma construtora para fazer a obra. Deus poderia terceirizar a obra, mas Deus faz a obra dele através do seu povo. O seu trabalho na obra de Deus, o seu dom espiritual, os seus talentos, eles foram dados por Deus para você como mordomo. E a obra de Deus não será feita por ninguém, exceto por nós. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo. Veja, irmãos, que quando eles atendem, quando Deus volta a estar do lado do povo, Deus então o quê? Desperta o espírito. E aqui nós precisamos tem uma lição muito importante aqui nesse texto, que eu queria destacar, é que Deus desperta primeiro o espírito de quem? Dos líderes. Zorobabel, ele era o governador. Josué era o sumo sacerdote. E o povo estava parado e os líderes também não estavam fazendo absolutamente nada para encorajar o povo. Mas agora, Deus manda um despertamento, o quê? Espiritual. E esse despertamento começa com os líderes. E esse despertamento alcança o restante do povo. E eu acho bonito aqui, no versículo 14. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. E ele diz o quê? O seu Deus. O zelo, disse Jesus, da tua casa me consumiu. Irmãos, nós não estamos envolvidos na construção de um templo, mas nós estamos envolvidos na construção histórica da Igreja de Deus. Toda alma que se converte é um tijolo que está sendo colocado nesse edifício santo, cujo fundamento é Cristo Jesus. Nós estamos envolvidos numa obra gloriosa de construir o reino de Deus historicamente, de ganhar para Deus todos os eleitos em Cristo Jesus. E isso tem que ser o quê? A prioridade na minha vida e na sua vida. Olha aí, muitas vezes nós criamos as nossas metas, né? Nós fazemos aquelas listinhas lá, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero entrar numa academia, eu quero fazer uma dieta, quero trocar de carro, quero ser promovido no emprego, quero casar, quero ter filhos. A gente faz uma lista gigantesca e esquece de colocar Deus na nossa lista, né? E Ele deve ser a nossa prioridade. O trabalho na obra de Deus deve ser a nossa prioridade. É isso que nós aprendemos com esse texto aí que o pastor Arival nos trouxe. E nós sabemos que, na prática, o nosso coração muitas vezes é roubado para priorizar outras coisas, né? Mas que nós possamos, em Deus, aprender a confiar nele, saber que Ele é um Deus provedor
e que ele deve ser prioridade na nossa vida. Agora eu quero te convidar aqui para o Conversa Fiada. É um quadro que a gente tem aqui com um tom um pouco sarcástico, um humor, mas nós sempre acabamos nos identificando com o que a nossa personagem nos apresenta. Vamos ver esse vídeo e ver se você se identifica com algo que ela falou. Meu dia tinha que ter umas 48 horas. Na boa, é muita coisa para fazer. É casa para cuidar, marido para dar atenção, trabalho para fazer e eu sou uma só. A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas, mas eu não sei cadê esse tempo, porque para mim falta tempo. Falta tempo para orar, falta tempo para ler a Bíblia. Se eu quiser fazer essas coisas, eu vou ter que perder o horário da novela. Aí não, né? Perder o horário da novela. Mas assim, a novela que eu tô vendo, ela é bíblica. Que assim vocês não me julgam, né? É cômico e trágico, né? Realmente a televisão, o entretenimento, muitas vezes é prioridade para muitas pessoas. E aí chega no final do dia, ela diz, eu não tive tempo para orar, não tive tempo para ler a Bíblia, não tive tempo para fazer meu devocional. Mas teve tempo para as redes sociais, para novela, para tantas outras coisas, né? Então, administre bem o seu tempo. Abra sua Bíblia em Mateus. Quem acompanha o Conversa da Tarde sabe que esse é um programa para você assistir com a Bíblia na mão e um caderninho do lado para ir fazendo suas anotações, né? Quero ler com você Mateus, capítulo 22, no verso 39. No programa de ontem, a gente falou a respeito de amar o próximo. E hoje eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre amar a Deus, né? Mateus 22, 38, 37, a partir do verso 37, diz assim... a partir do verso 36, né? Um fariseu, um perito da lei, pergunta ao Senhor o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E aí ele diz que o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo, né? No primeiro e maior mandamento, amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, existe aqui um senso de prioridade. Nós não conseguiremos amar o Senhor de todo o nosso coração se Ele não for a prioridade máxima da nossa vida. Nós não conseguiremos cumprir este que é o principal e maior mandamento se o Senhor estiver por último na sua lista de afazeres, né? E é interessante que alguém falou que o mundo bíblico ele se divide em duas esferas, Deus e o restante. Se os seus olhos e o seu coração estão voltados apenas para o restante, você se esqueceu daquilo que é o principal, que é o nosso Senhor Jesus. Amar a Deus de todo o nosso coração implica em priorizar o reino de Deus, priorizar o Senhor como rei da nossa vida, né? E aplicar os seus ensinamentos, os seus mandamentos na prática do nosso dia a dia, né? Isso é ter uma vida que traz o Senhor Jesus como centro, como alvo e como prioridade. E que Deus nos ajude a isso, né? Que Deus nos ajude a aprender a administrar bem o nosso tempo. Eu vou encerrar aqui a enquete que a gente colocou no nosso chat, né? Onde 77% das pessoas disseram que não sabem administrar bem o tempo. Mas eu quero que você assista a esse programa novamente, reveja as dicas que o pastor Allen nos deu aqui, reveja as palavras do pastor Hernandes, do pastor Arival, né? Os textos bíblicos que nós lemos, e que você possa se sentir motivado e encorajado a organizar a sua vida, organizar a sua rotina, organizar o seu dia, a aprender a administrar bem o seu tempo, a colocar as suas prioridades nas coisas corretas, e que assim o nome de Deus seja glorificado na sua vida, que as pessoas ao seu redor te vejam como alguém que sabe viver bem os seus dias. A nossa vida é muito passageira, muito passageira. E se nós não soubermos viver os nossos dias com sabedoria, nós estamos perdidos, né? Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e que você saia do programa de hoje motivado para ser alguém cujo Deus é a prioridade, né? Cujo Deus é a principal e a maior prioridade das nossas vidas. Nós estamos terminando por aqui. Eu quero agradecer muito os comentários de vocês. Teve muita gente comentando, muitos likes aqui nesse vídeo. Quero dizer que se você
quiser rever esse programa, a partir de amanhã ele está disponível no canal IPP Play, que é um segundo canal aqui no YouTube, onde nós depositamos todo o conteúdo que produzimos aqui na IPP TV. Então tem muito conteúdo abençoador. Tem outros programas com o Pastor Allen também, tem Clube do Livro que ele participou e outros programas. Então acessa lá, busca, procure conhecimento, procure crescer em conhecimento do nosso Deus. Está tudo lá à sua disposição, gratuitamente. Então você não tem desculpas para não assistir, né? Coloque como prioridade esses conteúdos que são bíblicos para que você possa, então, saber mais, né, a respeito de Deus, saber mais como nós devemos lidar com tantas questões, né? Como vocês comentaram aqui, o mundo nos oferece tantas coisas, nos exige tanto, como lidar, como organizar a nossa vida, como definir as nossas prioridades. Que você possa, então, meditar em tudo aquilo que nós temos falado aqui e apresentado diariamente para vocês através da IPP TV. E se é a primeira vez que você está assistindo Conversa da Tarde, eu quero te convidar a todas as tardes, 1h30, estar com a gente aqui nesse programa, ao vivo, aqui na IPP TV. Já coloca o despertador no seu celular aí e faça parte desse grupo. Obrigado, Ana Júlia, obrigado, Rosemilda, disse que foi uma bênção. Muito obrigado por todo mundo que comentou, e nós terminamos o nosso programa ao som de um louvor. Débora, Josiel, Oséias cantam pra gente. Que Deus te abençoe e até amanhã. O véu rasgou, o caminho abriu.
sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu